Gente, vamos lá. Apocalipse, capítulo 21. Penúltimo. Mas antes de eu ler Apocalipse 21, eu já vou começar assim de uma vez. Vamos falar sobre o 666? E aí? Vamos lá, deve ter um monte de gente curiosa. Mais uma vez, eu vou voltar então ao texto para lembrá-los o que fala, até porque muita gente cria tantas expectativas e especulações que acabam acreditando que as próprias especulações estão na palavra de Deus, né? É igual a gente falar assim, pega o Bombril para mim. O Bombril é a marca, né? A palha de aço. A palha de aço. Então, às vezes, a gente acredita tanto na marca que o povo coloca, que é o chip e tantas coisas assim, que a gente não se atenta ao que de fato está escrito no texto. Isso é libertador. Pode ser chip? Pode ser muita coisa. Aqui está dizendo que pode ser muita coisa. Várias coisas com o mesmo símbolo. Então, nós vamos ler de novo. Todo mundo está atento aí? Nós vamos ler de novo o texto de Apocalipse, capítulo 13. Abra lá comigo. Pera aí, deixa eu compartilhar essa live com uma pessoa que estava falando hoje sobre tem correndo na internet aí uma questão de nova ordem mundial, único governo, e dessa pessoa que não é evangélica mandou, eu estou passando o link para ele assistir a live. Vamos lá então, Apocalipse capítulo 13 vai falar justamente sobre a grande tribulação. Lembra que a gente falou sobre isso? Hoje nós vamos ler de novo sobre esse governo e falar um pouquinho sobre o 666 para depois continuarmos de onde a gente parou. Depois a gente fala, tá bom, Pedro? No finalzinho eu passo para a pastora a pergunta. Ok. Por favor, vá no versículo 15 comigo. Foi-lhe concedido também dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E fez com que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhe fosse posto um sinal na mão direita e na fronte, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem e o número dele é 666. Aqui o texto ele vai falar justamente isso, que a besta vai ser concedida a ela um governo que tenha uma cara só. Um governo que tenha estampado a face dessa pessoa. Não pode ser da pessoa, pode ser um símbolo do governo, não precisa ser da própria pessoa, mas pode ser um símbolo daquele governo que estará estampado de muitas maneiras. Por isso que ele fala o seguinte, tem a imagem da besta, mas também vai ser concebido que use o número, a imagem. Então nós estamos percebendo aqui que é a caracterização de um governo, que pode estar numa moeda, que pode estar num pensamento, que pode estar num cotidiano, numa filosofia de governo. Isso vai estar estampado em todas as coisas. Você está conseguindo entender o que eu estou falando? Eu estou. Se você não estiver inclusive, conseguindo, a gente já falou um pouco sobre isso em uma das lives. Exatamente. Aí você pergunta se você não estiver conseguindo compreender. Ou seja, quando nós falamos dessa marca que pode estar na mão ou na testa, por muitas pessoas falarem de chips na mão e na testa, logo as pessoas linkam o chip à imagem da besta. Sim. Só que aqui não fala de chip. Pode ser um chip também? Pode, mas esse chip, ele primeiro precisa estar linkado a esse governo universal. Tá? Não tem como qualquer... Ai, pastora, eu vou falar isso aqui agora porque eu vi muito na internet essa semana. Aí eu falei, Jesus, eu tenho que falar isso. Depois dessa questão da pandemia, do Covid e tal, eles estão criando meio que um cadastro único de saúde. Para que as pessoas possam, assim, você passa no médico, fica anexado todas as informações, a próxima vez que você for no médico vai tá lá, tipo, a pessoa teve Covid, a pessoa não teve Covid, a pessoa já teve malária, a pessoa já teve dengue, a pessoa já teve isso. É o histórico da saúde. É o histórico.
Aí tem muita gente falando, gente, não aceita fazer esse cadastro, que essa aí é o chip, isso é a nova ordem mundial. Gente, não é. E ó, gente, eu vou falar mais, né? Se a gente partir por esse princípio, fugindo aqui um pouco da questão bíblica, hoje a live eu acho que já é o nosso penúltimo. Capítulo de Apocalipse, dá pra gente fugir um pouquinho. Olha, o Dória, o governo de São Paulo, né? Ele te monitora pelo seu celular, né? E você não tem o que fazer sobre isso. Você vai jogar o celular no bueiro, não é? Então, você poderia partir por esse princípio, mas você está sendo monitorado pelo celular, mas daí você fala, não estou sendo monitorado só pelo celular, o Google tem o seu histórico de todo lugar que você vai. E de pesquisa. De pesquisa. De tudo. O Google, nos últimos 10 anos, ele sabe onde eu fui. Olha só. Nossa vida não tem mais privacidade. Não, nós não temos. Acabou a privacidade. Desde que o mundo se globalizou, a privacidade acabou. Foi embora. E é interessante porque a gente pode falar sobre moeda digital, que o pessoal falou assim, talvez a imagem da besta seja um Bitcoin. Muita gente falou de Bitcoin, exatamente. De Libra, né? Não a Libra esterlina, Inglaterra, a Libra do Facebook. A Libra do Face. Gente, põe uma coisa na sua cabeça. Para ser imagem da besta, leia claramente a Bíblia. Precisa destacar um governo. Enquanto tiver tudo solto... Não caracteriza, Não né? caracteriza. Pode ser experimentos, pode. Claro. Para qualquer pessoa que raciocina para fazer uma coisa grandiosa, né, Eduardo? Ele vai fazer experimentos. Vamos experimentar para ver se dessa maneira dá certo. Vamos experimentar neste assunto para ver se dá certo. Não, Valéria, em Minas não monitora só no estado de São Paulo, o Dória. Por conta desse negócio aí do Mas Covid. eu achei importante responder. Então, assim, nós precisamos entender que essas situações, essas micro decisões, são experimentos, são até mesmo o uso de cartão, são experimentos. Agora, é a imagem da besta? Não, não é. Por quê? Porque nós não chegamos ainda a um ponto que a Bíblia está falando da necessidade, porque aqui, quando nós estudamos esse capítulo, falava-se da necessidade de ter um governo único. E aí eu creio que a gente tem caminhado para isso. É aventado sempre, não é escondido. Não é escondido. Falamos muito sobre nova ordem mundial, falamos muito sobre tudo isso. Ainda não está findado. Talvez esteja se movimentando, talvez esteja se formando, não aos olhos tão claros para nós, não aberto tão claramente para nós, mas com certeza tudo isso já está sendo movimentado, arquitetado, construído, estabelecido, até porque a gente sabe que embora tenhamos aí os líderes mundiais, eles seguem alguma coisa. Claro. E qualquer semelhança é mera coincidência, não é? Como que você convence uma população de que ela precisa de um governo único? Pelo medo, pelo pânico, pelo pavor. Ou seja, a Bíblia, esse livro sábio, tão antigo, já previa isso, olha só. Porque você só controla uma pessoa no medo. Se ela está se sentindo bem, você não controla ela. Não controla. Quem controla bem? Você vai controlar a pessoa no momento que ela está desestabilizada, no momento que ela está vivendo um pânico, uma situação complicada. E é exatamente isso que vai gerar uma nova ordem. E essa nova ordem vai ter uma cara, essa nova ordem vai ter um nome, essa nova ordem será um governo, e esse governo terá recebido tanto o poder desse dragão que está escrito aqui, que seria o espírito maligno que vai ajudar esse ser humano a governar naquele momento, que vai lhe dar força, deu força à imagem. Então, essa imagem vai ser estampada em todos os lugares, de todas as maneiras possíveis e imagináveis. De uma maneira muito menor, mas só para você entender. Igual os reis tinham antigamente. Tudo tinha, o brasão do rei, tudo tinha. Aquele reinado, todas as pessoas seguiam o brasão, a moeda tinha o rostinho lá do rei, né? Tinha um nome. Então, assim, vai ser muito parecido com isso, só que de uma maneira mundial. As moedas antigamente, né? Exatamente. Então, quando nós falamos sobre essa questão, não vai poder comprar, não vai poder vender, não vai poder fazer nada se não tiver estabelecido, envolvido com este governo. Você compreende? Não é só uma questão de colocar ou não um chip.
A questão aqui, eu quero deixar bem claro isso, porque tem muita gente que está confusa com isso, tem muito pastor pregando tudo errado. E muita gente perguntando desde a primeira live. Exato, gente, entenda uma coisa. Que é legítimo, claro. Você precisa entender que o problema não é um chip, é a imagem, é o governo. O que você aceitar desse governo único, você terá aceitado a besta. Então a questão aqui, eu não aceitei o chip, mas aceitou outra coisa daquela imagem. Então entenda uma coisa, Deus está dizendo o seguinte, o problema é essa nova ordem, o problema é esse governo que vai impor religião, língua, moeda, não é só isso, não é só um chip. Eles vão fazer com que povos, línguas, nações e religiões se dobrem a um só pensamento, uma só moeda, um só jeito de crer, um só jeito de ser. Né? Bruno Guilherme, você não vai ficar sem resposta não, tá? No finalzinho a gente passa para você e todo mundo que tiver, a gente está guardando aqui as perguntas. As perguntas, fiquem tranquilos. Caso não seja respondido aqui no decorrer da live, a gente responde e vai responder de qualquer forma, a gente vai repassar ela para vocês, tá ok? Então, a pergunta que não quer calar. O que é o 666? Olá. Porque Deus fala que é a sabedoria. É só você ver o 666. Não é assim? Muitas pessoas veem isso em código de barra. Aqueles... Cadê? Enfim, tudo bom. Não tem? Não tem código de barra aqui. Enfim, aqueles espaços vagos, muitas pessoas dizem que é vagos o número 666, tá? Tem muitas coisas que já carregam esse nome, muitas coisas até mesmo de moeda que carregam. Pastora, isso pode ser um antecedente? Pode, mas eu vou te explicar o que é. Aí você vai entender melhor. Antigamente, na época de João, era muito comum se usarem códigos para escrever nomes. Então, eles pegavam e faziam a soma. Por exemplo, a letra A é 1, a letra B é 10, a letra C, tá entendendo? E eles tinham esse código. E quando os estudiosos da Bíblia pegam aquele código numérico, porque ele fala assim, o nome é 666, certo? Então, o que ele quer dizer? Eu estou falando aqui por códigos para vocês, mas a besta é esse cara aqui, ó. Se você somar nos códigos da época de João, você vai chegar ao nome de uma pessoa. Quem? Júlio César, que foi imperador. Sim. Tirano, que matou pessoas, mas matou à torta e à direita. Pessoas... Aí você fala, então já foi, a besta já foi, o apocalipse já aconteceu. Não. João ele está usando uma tipologia de governo. Calcula o número da besta. O número da besta, ela vai mostrar um governo tirano. Um governo que pensa só em si mesmo, que corta o caminho, o sonho, as pessoas e vai estabelecendo coisas que são boas para o próprio governo, que tira a própria identidade das pessoas. Esse foi o grande marco do governo de Júlio César. Júlio César, o que ele fez? Ele tirou a identidade das pessoas. Eu posso fazer depois uma pergunta sobre Júlio César? Pode. Se você... É meio de surpresa também, né? Mas continua, depois eu vou... O maior marco de Júlio César foi justamente esse, tirar a identidade, os princípios, as morais e as leis, os moros e os costumes dos povos que ele dominava. Então, o que na verdade João queria dizer? Quando chegar até vocês um governo que lhes roubar a identidade, seus costumes, sua fé, ele abista. Então começou com Júlio César. Não é que começou. João colocou o governo de Júlio César como o espelho do governo da besta. Como seria o governo da besta? Como seria esse governo? Ele é um tipo de Júlio César. É só vocês prestarem atenção. Porque eu estava falando que ia fazer a pergunta de Júlio César, meio de cabeça aqui, tá? Então, eu não trouxe isso, não pesquisei mais também, porque os assuntos vão surgindo. É live, a vida como ela é.
O Júlio César mudou o calendário que nós conhecemos hoje, né? O calendário que nós conhecemos hoje começou com o Júlio César. E essa questão de numeração é muito simbólica. Tanto que, se você pensar, né? Isso eu já li em alguns lugares, mas faz tempo, então vocês me ajudem, gente. Você vê, né? Dezembro, que se remete a 10 e é mês 12, não é? Segunda-feira seria o segundo dia da semana, não é? Domingo é o primeiro. Seria o primeiro. Então o dia santo seria o sábado mesmo, é isso? Ou seria o domingo? Não, seria domingo. Seria domingo. Então houve uma alteração numérica com o calendário que nós conhecemos mesmo, né? Sim. E isso tem a ver com a questão numérica ou não? É apenas histórico? É histórico. Mas é que o governo de Júlio César foi um governo de muitas... Eu ia usar uma palavra, mas vai dar certo. As pessoas conseguiram descobrir muita coisa, controlar muita coisa. Isso, controlar a vida de muitas pessoas. Controlar pelos números, pelo tempo, definir coisas que até hoje estão definidas para nós, como o nosso calendário. Então, o João ele estava querendo dizer o seguinte, gente, esse é o tipo de governo que vai chegar até vocês. Por quê? Porque Júlio César ele conseguiu algo que foi uma coisa assim inédita naquela época. Ele conseguiu tomar posse de muitos povos. E ele obrigou os povos a se tornar o que ele queria. E ele era tirano, ele era louco. Então, João olhando, ele disse assim, é um tipo de Júlio César. Vocês prestem atenção. Você consegue compreender? A Amora está pedindo aqui o colo para aparecer na live para vocês. Então, 666. Eu vou até usar seu celular um pouquinho, Eduardo, que eu vou mostrar uma coisa para vocês. Aqui é tudo ao vivo, viu, gente? Quem sabe faz ao vivo. Quero mostrar para vocês a soma, para vocês entenderem. Peraí. Você quer que eu ponha no imagens? Será que é mais fácil? Não. Deixa eu voltar aqui. Aqui tem uma imagem antiga. Deixa eu te mostrar primeiro. Mostra pro pessoal. Acho que isso. Não. Tá a ponta cabeça. Tá vendo? Dá pra ver, gente? Esse aqui é o nome dele escrito em hebraico. Ok? E aqui a soma do que seria cada letra. Somando tudo isso dava 666. Ok? Para que fique assim tranquilo para vocês entenderem, Nero era uma pessoa assim muito complicada, muito corrupta, muito... Eu falei Júlio César, pensando em Nero. É Nero, tá, gente? Nero. Pelo amor de Deus, é Nero. Mas quem mudou o calendário? Quem mudou o calendário foi Júlio César, mas é Nero. Eu pensando numa pessoa, falei outra. Nero. Então assim, ele colocava fogo nas pessoas, Nero, para conseguir poder, ele matou muitas pessoas, ele estendeu o seu governo matando, dissipando pessoas. Então, esse é o tipo do governo da besta. Um governo tirano, que começa bonzinho, mas se torna tirano, que rouba identidade, que rouba caminhos, que rouba religião das pessoas, tira das pessoas a sua essência. Impõe uma nova essência. E se você não seguir essa essência, você morre. Cabe para Júlio César também. Cabe para Júlio César também. Eu acho que a minha mente meio que misturou aqui, mas é Nero, tá, gente? Eu sei... Nero, é Nero. Tá? Bom, quem entendeu 666? Olha, eu entendi. Você entendeu? Mas eu acho que deixou muita dúvida para alguém. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Tem algum... Vocês têm pega dúvidas aqui do suas 666? dúvidas. Já aqui, tem dúvidas aqui, ó. Tá Já dá para emendar. Ah lá, a Débora tá dizendo assim, Nero matou a própria mãe para se manter no poder de tão tirano que era. Vocês me perdoem ter falado do Júlio César, é que às vezes minha cabeça confunde os nomes. Eu falando de Júlio César e pensando em Nero. Falei tudo que Nero fez colocando o nome de Júlio César. Todos os lugares ou coisas, é o Bruno Guilherme que perguntou, tá? Tá. Todos os lugares ou coisas que utilizam esse número 666 de alguma forma estão ligados ao maligno. Olha, eu vou falar para você uma coisa, João Guilherme, interessante, uma coisa um pouco pitoresca. Uma vez nós estávamos viajando, não lembro em que lugar, e a gente ia ficar num hotel
E o recepcionista falou assim, olha, tem um quarto que é 0, ninguém usa esse quarto. Eu falei, por quê? Porque o número dele é 666. Foi mesmo, foi mesmo. Olha, todo o governo Superstição, né? que temos hoje já está voltado para a besta. Põe isso na sua cabeça. Desde que Jesus Cristo foi embora, o Apocalipse começou de maneira claríssima na Terra. Então, todos os governos e todas as potências que sejam financeiras, econômicas, de saúde, o que for, já estão sim ligados a este governo. Mas nós não estamos no governo da besta em si. Mas tudo que existe hoje já está sim, de alguma maneira, sendo ligado, vinculado, de alguma maneira. Então, por isso que eu sempre digo aqui na igreja, se você quer prosperar de uma maneira grandiosa na Terra, você vai ter que ser ligado ao maligno. Então deixa eu ver se eu entendi. O 666 não é um número em si, que ele perguntou, acho que o número 666. É que tem muitas... Não, o número em si, eu sim. acho que ele quis dizer. O número em si, ele vai aparecer, tá, gente? Esse número 666, ele vai aparecer sim. É um símbolo que vai aparecer. Embora a tipologia que ele traga seja muito do governo de Nero, o próprio número 666, ele vai aparecer. Isso é um sinal que Deus deixou para nós. Mas não vai ser tipo assim, ó. 666, isso é a besta. Vai ser, não de forma velada, mas vai ser justamente o que a gente estava falando. Vai ser exatamente o código, a referência de tudo que você tiver que fazer. Por exemplo, o governo, o visual do governo vai ter essa tipologia. Igual a rainha usa uma coroa. Ah, tá, vai ter uma marca. Vai ter uma marca. E essa marca vai estar bem estampada 666. Você pode ter certeza disso. É que aqui no Brasil o 6 é o 6. Né? É o 6, isso. Entendeu? Então, assim, você e eu vamos ter essa visão clara da junção do símbolo, do nome, da imagem, vai ficar muito clara quando virmos. A questão é que hoje é o que eu falei, são experimentos. Os governos estão vivenciando experimentos. Então, tudo que é ordem de finança está vivendo experimentos, saúde vivendo experimentos, governos em todos os seus aspectos estão vivendo experimentos. Por quê? Porque ele já tá, o dragão já tá aí, né? O falso profeta já tá aí. Então, tudo tem sido experimentos. Então, com certeza, se uma pessoa hoje está vinculada aos grandes banqueiros, ele está sim vinculado a esse governo. É impossível não estar, né? OMS, tudo isso, eles estão sim vinculados a esse governo. Eu disse OMS, ONU. Mas tem tantas outras... Dizem a ONU. A ONU e tudo mais. Então, são os grandes governos, os macro-governos, eles têm que estar ligados a isso. Tá? Porque sempre houve, né? Se você pensar... Desde que Jesus foi embora... Né? Exatamente. Muitas pessoas até falam que o grande berço do anticristo são os Illuminatis. A gente não sabe até que ponto, porque é tudo especulação, mas a gente tem que entender que a partir do momento que Jesus saiu da terra e foi para o céu, começou o Apocalipse. Então, tudo isso está acontecendo. Nós estamos vivendo um tempo de experimentos? Estamos. Vai chegar um momento que vai acontecer, que vai vindar, vai fingar? Vai acontecer, vai findar. Não ainda chegamos nele, mas não estamos tão longe assim disso acontecer. Perguntas, pessoal? Já vou responder outra pergunta. Bora. Só lembrando, tá? Para quem não assistiu todas as lives de Apocalipse, hoje já é final de tema, vai ficar meio perdido, hein, gente? Então, hoje é final. A Amora tá causando nessa live. Tá causando. Pega ela. Vem aqui. Então, pessoal, eu vou responder outras perguntas aqui. A Amora quer aparecer para dar uma boa noite para você. Fala boa noite. Fala boa noite. Que o bispo falou que já construíram um templo em Israel, é da Valéria Martim. Lembro que o bispo falou que já construiu um templo em Israel e que o cordeiro já está sendo preparado para o sacrifício pelo sacerdote. Na verdade, ele não foi construído ainda, ele está em um processo de construção.
tá? São profecias mesmo, que a gente precisa olhar muito para Israel. Daí, se vocês quiserem estudar essa parte, teríamos que estudar Daniel. Mas nós precisamos ter uma coisa no nosso coração. O templo não terminou, até o bispo até ajudou financeiramente, né? Uma Vamos moeda. trazer a moeda, Vamos. Débora? Eu vou pedir para você que estará aqui, você é a pastora Cleide semana que vem, traz a moeda para a gente mostrar para o pessoal. Na live. Na live. Ele comprou para ajudar a construção do templo, para fazer parte desse momento profético. Então o templo está sendo construído, ele não terminou, e quando ele terminar, será um sinal profético gigantíssimo. Fica quieta. Hoje ela tá demais, viu, gente? Vocês nos perdoem. O Pedro perguntou no começo, acho que foge um pouquinho do 666, mas vale a pena, muita gente deve ter essa dúvida. A pastora já explicou isso para algumas pessoas, mas nunca explicou na igreja. Pastora, por que às 3 horas da manhã é uma hora tão marcada? Às 3 horas da manhã é uma hora muito marcada, não tem nada a ver com o 666 nem com o Apocalipse, né? Mas vamos lá. Essas 3 horas da manhã, de acordo com alguns estudos que a gente faz, é uma hora muito marcada. Por quê? Pessoas que não têm uma vida em que o Espírito Santo está habitando de fato nelas, com o reino de Deus, estabelecendo o reino de Deus, ainda tem o acesso ao toque do inferno nessa vida. E às 3 horas da manhã é um horário escolhido pelo inferno para visitar seus servos. Então são momentos de muitos despachos, são momentos de muitas obras, de muitos sacrifícios, muitos demônios subindo na terra para receber esses sacrifícios e dar ordens a outros demônios. Então tem muitas pessoas que sofrem assim de ver vulto, ver coisa, sentir coisa, sonho, pesadelo. Por quê? Justamente porque não tem uma aliança completa com Deus. Então esses espíritos acabam sendo enviados para visitar essas pessoas e são esses momentos. Tá, a Paula Câmara pergunta, então o governo ao propor fazermos isto ou aquilo, eles estão fazendo experimentos em relação ao Covid? Acho que ele perguntou aí. Não é em relação ao Covid, mas é em relação a tudo. Diversas situações, né? Não só Covid, mas muita coisa. A tudo, na verdade. Tudo que o governo fizer, gente, será um grande experimento. Tudo. Nada acontece por acaso. Põe uma coisa na cabeça de vocês. Nada nessa terra acontece por acaso. Nada. Nada acontece por acaso. E é muito importante que a gente não seja assim tão inocente, vamos dizer, de pensar assim, mas isso aqui aconteceu, não teve nada a ver. Tudo está seguindo diretrizes e ordens de muitos anos. Do mesmo jeito que Deus sabe certinho o que vai acontecer em cada tempo, em cada época, em cada momento, o diabo tem seguido um plano e até mesmo obedecido o que Deus ordenou que ele fizesse para que o julgamento final acontecesse. A única diferença é que atualmente, como o mundo é globalizado e as notícias chegam em tempo real, parece que o mundo, que essa tipo de situação começou agora, mas isso sempre aconteceu. Se você parar para estudar um pouquinho sobre as religiões ocultas dentro das religiões aí católicas e tudo mais, você vai ficar um pouco assustado com tanta coisa escondida, secreta, que governa essas grandes religiões. Isso é história, tá, gente? Isso é história. Isso não é falando mal nem nada, não. História. É história. Vai lá no senhor Google, todo mundo conhece o vovô Google, e pesquisa religiões secretas e você vai perceber, né, que tem tanto que a própria Discovery usa muito dos manuscritos dessas religiões secretas para falar muita coisa. Bom, vamos lá. Continuando o Apocalipse. Hoje nós vamos, depois de falar então do 666 ou 666, vamos falar... Só aqui, peraí. A Débora, eu pedi para ela trazer semana que vem a moeda para a gente mostrar para vocês que o bispo comprou, para ajudar na construção do templo, mas ela já mandou, olha, informação em tempo rápida. Real, né? Olha aí, gente. A moeda é uma moeda de ouro. Tá, a moeda que o bispo comprou para ajudar na construção. Tá vendo que essa moeda... ela tem aqui, tá vendo? Alguns símbolos escritos nela.
O candelabro. Candelabros e tantos outros. Um dia eu posso explicar certinho para vocês. Oi, cada um dos que símbolos. beleza você aqui na nossa live. Seja muito bem-vinda, minha Saudade querida. de vocês. Muito saudade. Sejam muito bem-vindos. Um dia eu vou parar para explicar exatamente o que significa. É o verso dela. É o verso dela. Aí a gente vai entender o que significa cada uma delas, porque todos os significados dessa moeda falam sobre a construção do terceiro templo e do findar das profecias do Senhor. Tá certo, minha gente? Vamos lá, Apocalipse capítulo 21. Já aconteceu a Batalha do Armagedon. Para quem tinha me perguntado o que era Armagedon, é no Monte Megido, gente, a gente no falou Monte na live Megido. passada, né? Mas a irmã perguntou, eu falei que eu não sabia, que eu tava brincando com ela, lembra? Ah, sim. Falei, não vou falar sobre isso. Sim, é no Monte Megido, onde aconteceram muitas batalhas muito icônicas para o povo de Israel, então não poderia ser em outro lugar. Deus escolheu o Monte Megido para fazer ali findar muitas vitórias. Minha gente, Apocalipse capítulo 21 vai falar sobre um momento lindo, que é a restauração da terra. E um lugar muito específico dessa restauração, que é a Nova Jerusalém. Vamos lá então? E vi um novo céu e uma nova terra, porque já se foram o primeiro céu, a primeira terra e o mar já não existe. Lembra do que aconteceu nas nossas lives anteriores, né, Eduardo? Tem que assistir para quem não assistiu. Tem que assistir para quem não assistiu. E vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, adereçada como uma noiva ataviada para o seu noivo, ou seja, toda perfeita, linda, arrumada. E ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: Eis o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e Deus estará com eles. Ele enxugará, e aqui ele está falando da nossa vida e o que vai ser de tão belo nessa nova cidade. Ele enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E que primeiras? Essas nossas, né? Antes do arrebatamento. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei de beber da fonte da água da vida. Lembra que nas cartas do Apocalipse ele fala sobre isso? Ao que vencer, lhe darei o direito de ter um novo nome. Ao que vencer, lhe darei o direito de beber da fonte da água da vida. Ele fala sobre isso lá. Aquele que vencer, tá vendo a expressão? Herdará estas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas quanto? Aí agora são características de pessoas que não lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, que não estarão com Cristo. Aos medrosos. Medrosos são aqueles que, ao serem encurralados, preferem ser politicamente corretos do que cristãos. Esses são os medrosos, que não têm posição cristã. Ele faz tudo para agradar a todo mundo, menos a Deus. Certo? Isso são os medrosos. Aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos adúlteros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos. Vocês lembram que a gente falou que mentiroso é aquele que não obedece à palavra do Senhor, não tem ela como verdade. A sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Falamos isso na live anterior. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas pragas e falou comigo dizendo: Vem, te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a santa cidade de Jerusalém. Minha língua às vezes embola. Que descia do céu da parte de Deus. E tendo a glória de Deus, e o seu brilho era semelhante à pedra preciosíssima. Porque o brilho de uma pedra preciosa a gente vê de longe, né? A gente sabe o que é estrais e o que é diamante, né, minha gente? Como se fosse jaspe cristalino. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Ao oriente estavam 3 portas, ao norte 3 portas, ao sul 3 portas, e ao ocidente 3 portas, ou seja, 3.
O muro da cidade tinha 12 fundamentos e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha por medida uma cana de ouro para medir a cidade, as suas portas e os seus muros. E aqui ele vai falar exatamente as medidas que tinham essa cidade. Essa cidade é justamente a habitação do próprio Deus aqui na terra, nessa nova terra, né, que Deus criou. Porque Deus cria toda uma terra nova e desce uma nova Jerusalém, um lugar que Deus vai habitar. E aí ele vai falar o seguinte, no versículo, só para a gente conseguir não ficar falando de medidas, né? Medida, né? No versículo 19 diz o seguinte: os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda espécie de pedras preciosas. Imagine como é lindo tudo isso, né? O primeiro fundamento era de jaspe, o segundo de safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto de sardônia, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito e o oitavo de berilo, e o nono de topázio, e o 10º de crisopraso, e um 10º de jacinto, e o 12º de ametista. As 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma só pérola. Lindo, né, gente? E diz assim, e a praça da cidade era de ouro puro, transparente como o vidro. Mas aqui eu tenho que fazer um pastor, desculpa. Bora lá. Um pouco polêmico, né? Mas tem a gente... que ser. Tem que ser. A gente vem falando nas nossas lives, né? De roupa de crente, de jeito de crente, crente franciscano. Mas, desculpa, mas aqui eu tô vendo completamente diferente, né? Não parece tão franciscano assim. É verdade. Parece tudo de melhor, até porque Deus é dono do ouro e da prata, né? Das pedras preciosas. Tem muitas igrejas que pregam a vida cristã como uma vida cristã que as pessoas não podem almejar nada, não podem estar adornados até, arrumados, né? Falam mal de um brinco, de alguma coisa que a mulher coloque como que Deus odeia o adorno. E a gente está percebendo aqui que no Apocalipse adorno, Deus, né, ama o adorno, né? Diz que a cidade santa vai descer adornada de tanto ouro, de tanta pedra preciosa, de tanta pérola, Então, e é engraçado, eu quero citar aqui um pouco contraditório, né? Que a palavra de Deus do Antigo Testamento fala que quando ele olha para nós, pessoas que não tínhamos Jesus, ele pega como se nós fôssemos assim mendigos, que não tem nada, e nos passa, Jesus falando isso pela boca do profeta, óleos essenciais, enche de joias e de ouro. Então ele já falando da sua igreja, né? Então, com certeza, não estou falando para você viver cheio de ouro, pendurado, ouro para todo quanto é lado. Estou falando disso. Dar valor para as coisas dessa terra. Exatamente. Querer acumular riqueza a todo custo. Isso é besteira. Pode né? continuar que Mas o que nós estamos falando em você viver da melhor maneira, que não é pecado você ter vaidade. Como as pessoas falam assim, sai muita vaidade, você é vaidade. E Jesus, ele gosta dessa vaidade, né? Deus gosta dessa vaidade. Até porque eu acho que riqueza demais acaba afastando um pouco a pessoa de Deus. Eu estava até conversando com o pastor Alex, com o apóstolo Fábio, né? Um jogador de futebol conhecido por todo mundo, famoso, né? Que ele era evangélico, Neymar, e olha hoje como é que tá a família dele, né? Ele, pai, mãe, sei lá, tudo destruído, né? Talvez o excesso corrompe, né? O excesso de ouro e de prata no mundo, né? A riqueza no mundo corrompe. E Deus quer que a gente tenha o melhor. Por isso que Deus quer que você tenha uma casa confortável, uma vida confortável, uma vida, comida na mesa. Deus o melhor. Não quer ninguém passando necessidade. Deus quer que cada um de nós tenhamos o melhor. Não é pecado querer isso, não, lutar por isso. Exato. Plantar para ter as suas coisas melhor. Já Deus incomodei demais, pastora. Deus quer que tenhamos o melhor, mas essas muito grandes riquezas ele vai permitir só para esse tempo, para que a gente não possa ser corrompido por elas, né? Isso. Diz assim a palavra de Deus ainda. Nela não vi santuário, porque o santuário é o próprio Deus. Olha que lindo! Eu acho lindo. A cidade não necessita nem do sol, nem da lua para que nela resplandeçam. Porque a glória de Deus a tem alumiado e o cordeiro é a sua lâmpada. Pensa nisso, minha gente.
As nações andarão à sua luz e os reis da terra trarão para ela a sua glória. Ou seja, haverão outros espaços. Deus vai refazer toda a terra. Haverão outros espaços, mas a cidade santa vai ser o foco de todas as pessoas. Jesus estará fisicamente ali. É algo incrível, gente. Isso é algo maravilhoso. Bom, diz ainda assim: as suas portas nunca se fecharão. De dia e de noite ali não haverá nem o dia nem a noite. E a ela trarão a glória e a honra das nações. Ou seja, as riquezas serão levadas até ela. Porque é ela que vai emanar todo o poder, toda a autoridade. A gente fala, está vendo exatamente isso acontecer de novo, né? Então você que é contra o dízimo, nesse momento, porque até aqui no novo céu e na nova terra não está falando dízimo, mas a gente entende quando ele fala assim, levarão das riquezas para ela, é justamente isso, a devolução, o reconhecimento de quem dá é Deus. E diz ainda: e a ela trarão a glória e a honra das sanções, e não entrará nela coisa alguma impura, nem a prática de nenhuma abominação ou mentira, porque aqui só estarão os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Pensa uma terra que só tem crente, mas não é crente, é cristão, gente de Deus. Eu quero viver nessa terra. Eu quero viver, porque não vai ter canto nenhum nessa terra que não vai prosperar. Vai ser bênção aonde você olhar, vai ser bênção de Deus. É difícil até da gente imaginar. É difícil de imaginar, mas essa é a verdade, é isso que Deus tem programado para o seu povo. Comida, hein, gente? E crente come. Pastora Paula, ei, Pastora Paula, mas eu lembro de vocês, glória a Deus. O que é a pergunta? Não, ela tá falando justamente isso, a Tarsa, né? Deus quer que tenhamos melhor, mas não quer que afaste dele até mesmo todo dia do mundo. É o que a pastora fala muito em culto. Tem gente que não pode ter um par de meia melhor que afasta ele de Deus. Nossa, é difícil, né? Tem gente que começa a melhorar a vida, ele já acha que é ele, que ele é pecado. Por isso que tem muitas pessoas que não prosperam. Gente, eu não vou falar sobre o capítulo 22, eu vou deixar o capítulo 22 para domingo e um fechamento sobre o livro de Apocalipse, uma reflexão, uma mensagem de Deus para você neste tempo. Tem uma pergunta aqui, ó, Pedro Carvalho, não esquecemos de você não, viu, Pedro? Qual é o pecado que não existe perdão? Existe algum pecado que não existe perdão? Existe, isso está lá em Hebreus. Não tem a ver com o assunto da nossa live, mas eu vou te responder. Eu não vou usar todos os textos aqui, porque eu teria que fazer uma live só para explicar a sua pergunta. Mas eu vou falar bem rapidamente. A Amém, palavra de Deus... Você vai ganhar caneca. Vou precisar fazer umas 500 canecas aqui. A palavra de Deus fala em Hebreus que quem pecar contra o Espírito de Deus não haverá perdão, porque não haverá arrependimento. O que é pecar contra o Espírito de Deus? É aquela pessoa que recebeu o Espírito Santo, foi batizado do Espírito Santo, fala as línguas do Espírito. Em algum momento, é o que Paulo fala, ele cai da graça. Ele se afasta de Deus e retorna aos ídolos, à idolatria, à feitiçaria. É negar o Espírito Santo, né? Ele nega a verdade de Cristo e o Espírito Santo. Esta pessoa nunca mais consegue se arrepender. É por isso que não tem perdão. E, Fernanda, obrigado por lembrar. A gente não vai esquecer, não, da pergunta da Lilian. Bora lá. Aqui, ó. Pastora, a fazenda que o bispo falava em construir para o refúgio da igreja vai ser para a grande tribulação? Então, o bispo tinha um grande sonho, né? Ele era um paizão, né? Ele queria guardar todo mundo debaixo da asa dele. Ele tinha um sonho de construir num lugar assim, afastado, que não fosse, não é bem uma fazenda, mas um lugar, um acampamento que pudesse as pessoas estarem ali desfrutando da presença do Senhor. Ele tinha uma preocupação muito grande com os idosos, porque muitos idosos são abandonados pelas suas famílias e ele ficava preocupado com esses idosos, queriam espaço para os jovens.
Então não seria assim um ambiente para grande tribulação, na verdade seria um ambiente para a igreja desfrutar. Mas ele falava muito sobre esse tempo da grande tribulação, sim, que ele queria muito proteger os irmãos da igreja, ele queria que os irmãos não sofressem. Essa é uma visão paternalista, né? Ele sempre teve essa visão e a gente sempre o amou muito por essa visão. Então ele faleceu sonhando em poder proporcionar isso para os irmãos. Mas a gente sabe que é muito complicado você fazer com que isso de fato saia do papel e vire um projeto, porque o máximo que a gente conseguiria fazer em nome de Jesus, nós vamos realizar esse sonho do bispo, é ter um ambiente para que aquelas pessoas que foram abandonadas pela sua família possam morar, porque é importante. Nós nos preocupamos com os idosos, com as viúvas, com os viúvos, com as pessoas que não têm amparo, mas também um ambiente para que os nossos jovens estejam, para que os nossos adolescentes estejam, para que os casais estejam. Então, um grande sonho que ele colocou até mesmo como sonho da Missão Reviver. Em nome de Jesus, a missão vai proporcionar vai isso. acontecer, a missão vai proporcionar isso. Ele falava sempre, gente, mas ele falava sempre que a gente sentava com ele, ele dizia assim: a missão vai proporcionar um ambiente para que a igreja esteja reunida em paz. Então vai ter um grande auditório, lugar para dormir, não vai ser aquele luxo, mas vai ser um lugar gostoso. E eu creio que Deus nos dará condições para realizar esse sonho, porque esse sonho não era só do bispo, esse sonho era do coração de Deus, né? Um lugar para que a gente possa se reunir e adorar o Senhor e estar em paz. E vai acontecer. Isso vai acontecer. E Duarte, nós vamos cantar juntos aí na Ilha da Madeira, vamos despedir para o pastor Fábio, né? Vamos fazer um dueto. Olha, gente, eu não asseguro nada desse dueto, tá, gente? A gente faz uma hora que não tiver ninguém na igreja, Duarte, para não passar vergonha. Minha gente, fala tchau para Abril. Faz tchau, Abril. Foi o mês da regeneração. Deus te regenerou? Deus te regenerou esse mês? Sim. Quantas coisas maravilhosas Deus fez, né? Acho que foi o mês assim mais intenso da nossa vida, né? E eu creio que estamos selando com chave de ouro esse mês. Você que orou, você que jejuou, você que esteve em todas as lives, estava ali orando, saiba que você vai colher. Deus, ele é muito justo. Às vezes tem pessoas que dizem assim: eu não faço nada, Deus me abençoa. Aí eu paro e falo assim: tadinha, essa pessoa não sabe o que é bênção. Tá vivendo a rabeira e não tá sabendo o que é bênção. Porque olha, Deus é justo, Ele abençoa. E Ele vai te abençoar, minha gente. Ele vai te honrar. Ele vai honrar sua casa, sua família. Tô doida pra falar o tema do mês, mas é só amanhã, minha gente. Só amanhã, 7 horas da noite, Deus vai falar o que vai acontecer. Não é assim os detalhes, não, mas o nome do mês de maio. Eu tô vendo mais gente aí de Portugal, viu? A Tâmara tá aí. Ariane, a gente também vai fazer em Gaia, a gente faz o dueto com o pastor Alex, nosso grande santista. É isso aí, ó. A Tâmara, segue lá a Tâmara. Tâmara, coloca aí o seu. A Tâmara canta, que é lindo, viu, gente? E ela vai. Todo mundo vai ajudar nesse. Em nome de Jesus. Nesse nosso espaço. Em nome de Jesus. Gente, ela canta, você segue lá, que ela tem uma voz linda. De vez em quando eu ouço ela lá no Instagram, eu coloco uma curtida lá. Ela é uma comédia de pessoa, ela é lá de Portugal. Faça amizade com ela que vocês vão amar. Ela é show. Do Porto, né? Não sei. Gaia é um bairro, né? Do Porto. Gaia não sei, é uma cidade. Né? Acho que é um a gente bairro. Não entendeu muito bem. Não entendi muito bem. É um bairro muito gostoso lá. Segue também a Rayara. A Rayara tem um canal no YouTube. Rayara, coloca o link aí do seu canal para o pessoal seguir também. Segue a Rayara no seu canal do YouTube, porque você também vai ser abençoado. Se você não segue o Afinal, segue o Afinal, que a Bíblia diz também. Nós estamos na parte marqueteira agora da nossa live. Que é bênção para vocês, não é? É bênção para vocês. Nós desejamos que vocês cresçam muito e que o ministério cresça também, em nome de Jesus. É isso que a gente quer, levar a palavra do Senhor para todos os 4 cantos dessa terra. É isso mesmo. E também tem os cultos, né? Que tem culto desde sempre no YouTube. Remaminas. E projeto futuro mais próximo, gente. O Felipe, que é o levita aqui da igreja, nosso baterista,
e também ele mexe com computador. Mexe, isso, Fera. ele é profissional Ele fez um nessa site área. pra gente que logo vai estar Vai estar vai tá bombando, em nome de plena Jesus. função, onde vai ter muita coisa do bispo também. Vai ter muita Muitos coisa estudos, do muitas bispo. lives, aquelas mensagens diárias que ele mandava. Tudo vai estar lá. E, gente, falar uma E coisa... lembra daquele do programa? Qual? Muita gente não conhece aquele programa que o bispo fazia, que você fazia. Pare, pense. Programa Pare e Pense. Gente, olha, Deus já estava me colocando Muita no coisa. fogo, sem eu mesmo imaginar, né? Era O um bispo programa de precisou televisão. viajar e disse assim pra mim: assuma o meu programa de televisão. Nunca tinha falado em frente a uma câmera. Gente, para terminar, semana que vem nós teremos uma reunião com todos os nossos pastores e marcaremos datas de coisas maravilhosas que vão acontecer esse ano de 2020. Então, fica com seu coração batendo um pouco mais acelerado, porque daqui a pouco vai chegar notícia para você. É isso aí, gente. E já passou do horário da live hoje, ó. Ó, 5 5 minutos. minutinhos. Passou. Gente, um beijo para vocês. Boa noite. Tchau, abril. Amanhã já é um novo mês. Olha o link da Rayara aí, ó. Isso. Que Deus abençoe a casa de vocês, a vida de vocês e que você levante amanhã já com aquele ar do tema novo do mês chegando até você, a sua casa, a sua família, cheio de esperança, cheio de alegria, porque vamos que vamos, gente. Nós temos um legado pela frente. Amém? Amém. Desejamos uma ótima Eu noite. falo, tem que fazer um carregamento de caneca. E até amanhã. Um ótimo final de noite para todo mundo. Amém. Um começo de sexta já. O pessoal Abençoadíssimo. da Europa, ali de Portugal. O pessoal já tá lá de madrugada já. Já tá de madrugada acompanhando, que bênção. Muito obrigado, viu, gente. Esse domingo de manhã é o último. É a última do Apocalipse, É a última mas do não é a Apocalipse. última live. Não, é a nossa EBD, última É a do nossa Apocalipse. última do Apocalipse. 9 horas da manhã. Isso mesmo. Aí. Que Deus abençoe. A paz, pessoal. Deus Tchau, abençoe. tchau. Um forte abraço. Amém.